Fala aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao vídeo de Java. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Hibernate. O Hibernate é um framework que serve para fazer mapeamento objeto relacional. Como é que funciona um mapeamento objeto relacional? É basicamente você ter um objeto na sua linguagem de programação, no caso aqui estamos fazendo para Java, e o framework tem a responsabilidade de fazer a tradução, né, do Java ou do .NET, porque se eu não me engano o Hibernate também tem uma versão para .NET. Então ele faz essa tradução da tua linguagem de programação que você está usando para o banco de dados. Isso te poupa algumas coisas, como por exemplo ter que escrever SQL na mão. O Hibernate você não precisa escrever SQL. Por exemplo, para você salvar alguma coisa no banco de dados, é só passar um objeto para o método save do Hibernate e ele já tem essa inteligência de salvar esse objeto no banco de dados. Vocês vão entender melhor essas explicações que eu estou dando quando eu colocar alguns exemplos para você. Os exemplos que eu estou colocando aqui, eu vou fazer a partir daquele primeiro vídeo que eu gravei de VRaptor. Eu achei melhor porque aí você já vê como é que funciona o Hibernate e também já vê ele funcionando em par aí, né, com o VRaptor, que é bem interessante. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, é só vocês verem aí nas postagens do nosso blog e procura aí o vídeo de VRaptor com Java, que é bem interessante também. Para quem já viu, é só dar prosseguimento. Para vocês começarem aqui com o Hibernate, primeiro vocês precisam fazer o download dos arquivos do Hibernate, que no caso são os formatos .jar. Vamos lá. A gente vem aqui em Hibernate ORM, download. No caso eu já tenho aqui no meu computador, porque eu já baixei anteriormente, mas quando você clicar aqui em download, ele vai te dar esse zip aqui. Aí vocês dizipam aqui. Está extraindo. Aguardar aqui extrair tudo. Acabou. Gera essa pastinha aqui. Vocês vão precisar aqui dentro somente do que está aqui, ó, lib requerido. Essas aqui são as bibliotecas que vocês vão precisar do Hibernate. Tem outras aqui, mas essas aqui são as principais que vocês vão mais usar. O processo aqui é igual a gente fez anteriormente. Pega esses arquivos daqui e joga lá na pasta lib do teu projeto. No caso aqui está no meu projeto web, é aquele caminho que eu tinha citado anteriormente. Web content, webinf, lib. Vou jogar aqui dentro, junto com as bibliotecas de dependência do VRaptor. Pronto, já está aqui. Agora eu vou aqui no meu projeto e vou dar um refresh. Como eu disse, aqui é o projeto que eu usei no vídeo anterior do VRaptor. Tenta trabalhar os dois aí em parceria, o VRaptor com o Hibernate, para a gente poder dar prosseguimento aqui aos vídeos. Bom, primeira coisa quando você pega o Hibernate é que você precisa criar uma classe para ele criar as conexões dele. Essa classe geralmente a gente chama de Hibernate útil, né? E eu vou criar essa classe aqui dentro. Vamos lá. Vou fazer melhor, vou vir direto aqui pelo projeto. Vou lá no pacote. No último vídeo a gente tinha criado dois pacotes, né, o controle e o modelo. Eu vou criar aqui um terceiro chamado Hibernate. Podem estar achando estranho falando Hibernate, mas a pronúncia correta é Hibernate. Mas é que eu sou brasileiro, né, então a gente tem esse inglês Joel Santana aí. Aqui dentro eu vou criar uma classe chamada Hibernate útil.java. Lembrando mais uma vez, né, como eu disse no outro vídeo, todos os códigos vão estar aí na descrição do post. Se não quiserem fazer isso tudo na mão, vocês podem simplesmente pegar o projeto
e importarem no Eclipse de vocês. Bom, aqui dentro, dá um refresh aqui. Provavelmente ele já criou aqui o pacote e a classe. Tá aqui, tá vazio, né? Vou colocar aqui o pacote que isso está alojado. Hibernate. O nome da classe. Salvar aqui. Bom, eu vou criar aqui um método que é um método assim que faz o Hibernate funcionar. É um método que a gente chama de construir a sua fábrica de sessões. Eu vou copiar aqui e pegar uma colinha porque é um pouco extenso, só para me ajudar, mas eu vou explicar tudo o que ele faz. Bom, dá um Ctrl Shift O aqui para importar o que ele precisa. Tá. Aqui eu tenho o objeto de fábrica de sessões do Hibernate. Como é que eu configuro esse objeto? Você não precisa entender isso aqui a fundo não, tá? Eu só vou dar uma pincelada mesmo. Esses métodos aqui servem para você, pro Hibernate, ler o arquivo XML lá de configurações, que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse sim é um mapeamento importante. E lá tem o banco de dados que você vai usar, o login, a senha, esses mapeamentos. Eu vou explicar já já. Aqui basicamente esses métodos eles servem para justamente ler esses arquivos que você configurou e dar o start na sua aplicação. Então eu não vou explicar isso aqui não porque pode confundir um pouco vocês. Mas basicamente é usar isso aqui e ser feliz. Vamos lá. Agora eu vou criar o arquivo principal, né, que é o XML com as configurações do Hibernate. Vou criar esse arquivo aqui na raiz. Eu venho aqui em src e eu crio aqui um novo arquivo chamado, ele deve ter esse nome aqui, ó, hibernate.cfg.xml. Vou dar um refresh no meu projeto. Esse arquivo vai estar aqui dentro já. Tá aqui, ó. Vou usar novamente uma cola, porque o Java, como você sabe, é um pouco burocrático, né? Bastante configuração. E vou colar aqui dentro, ó. Vocês podem pegar esse arquivo na descrição do vídeo, ou então no link do GitHub que eu vou colocar aí também. Eu vou explicar cada linha desse arquivo aqui, porque ele é bem importante. Ao contrário desse aqui, que também é importante, isso aqui não precisa saber a fundo o que é cada linha, esse aqui você realmente precisa saber para poder configurar o seu Hibernate direito. Bom, vamos lá. A primeira linha aqui é o Connection Driver. O Hibernate ele te possibilita trabalhar com vários tipos de banco de dados. PostgreSQL, MySQL, Oracle, entre outros. Eu vou trabalhar aqui com MySQL, que eu já tenho instalado e também já estou bem familiarizado com esse banco. Então você precisa declarar aqui em cima, nessa linha aqui, o driver de conexão, né, que no caso é esse aqui, MySQL JDBC Driver. Vocês vão ter também que baixar o jar do MySQL, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é bem tranquilo também, e colocar lá no pacote de biblioteca de vocês. A segunda linha aqui, Hibernate Connection URL, você passa como se fosse um endereço IP, assim, porcamente dito, porque é o endereço de conexão do teu banco. No caso eu vou utilizar o JDBC, vai ser o MySQL e a localhost barra o nome do banco, no caso aqui eu chamei de Banco Malandro. Por que eu disse que é como se fosse um IP? Porque aqui você realmente pode passar um endereço IP. No caso, o meu MySQL está rodando na minha máquina aqui local, no meu Linux. Então eu coloco localhost. Se ele estivesse rodando na rede, por exemplo, poderia colocar aqui 192.168 e por aí vai. E se estivesse na internet eu posso colocar o endereço mesmo, HTTP e tal.
Ok, então esse aqui é onde eu configuro o nome do banco. Geralmente vai ser localhost mesmo. Uma situação ou outra que vocês vão ter um banco em outro lugar, vocês vão precisar fazer isso. Mas geralmente a gente coloca o banco no mesmo servidor onde está rodando o sistema. Aqui no Connection Username é onde eu coloco o meu usuário. Aqui, como essa máquina aqui é só uma máquina de desenvolvimento, não está em produção, é root e a senha é vazia mesmo. Não, sem muita preocupação com segurança, porque não é o objetivo aqui nesse vídeo. Como eu já disse que é o password, né? No caso está vazio, mas se tivesse uma senha, você colocaria a senha aqui no X4, por exemplo. E aqui o usuário, se não, geralmente é root, né? Se não for root, vocês colocam aqui, por exemplo, se você Renan, seria Renan. Essa linha aqui é o dialeto que o Hibernate vai usar. No caso, tem vários tipos de dialetos, né? Porque um banco, ele muda o banco. De um banco para o outro você tem alguma mudança de SQL. Apesar da maioria ser select, asterisco, from, tabela, insert, into, tem uma sintaxe ou outra um pouco diferente. Então o Hibernate, quando ele traduz, ele tem que saber qual dialeto que ele vai usar. No caso que eu estou usando MySQL, então vai ser o MySQL Dialect. Como eu expliquei no começo, né? Por exemplo, se você tiver que fazer uma consulta num banco de dados MySQL, você usa select asterisco from, por exemplo, produto. E vamos supor que tu tem um outro banco que não é select, sei lá, busca do produto. Então o Hibernate vai ter essa inteligência de, na hora de gerar o SQL, ele gera de acordo com o banco que você está usando. Essa linha aqui do Hibernate também é bem interessante, porque o Hibernate, você, como eu disse, né, você não tem a necessidade de escrever nem o SQL na mão, só escreve se você quiser. Então até as tabelas ele gera para você. No caso aqui eu tenho essa classe produto, que eu peguei do vídeo anterior, né, que ela tem, vou abrir aqui para vocês verem. Ela tem nome, o produto tem preço. Se eu fosse fazer isso aqui na mão, eu teria que fazer create table produto, aí cria a coluna lá, varchar, nome, passo lá um big decimal, preço e tal, InnoDB e tal. Teria que criar essa tabela na mão. Aqui não, o Hibernate já vai gerar essa tabela para mim, tudo preenchido. Através dessa linha aqui, né? É o update automático, que ele já gera as tabelas. Se tiver que criar uma coluna nova, ele cria. Ele é bem inteligente nesse sentido. Daqui para baixo são as classes que eu mapeio. Aqui no caso eu estou mapeando a classe produto do Hibernate. Então, se eu tiver mais de uma classe na minha aplicação, por exemplo, produto e pessoa, eu teria que colocar ela aqui para o Hibernate saber o que eu estou mapeando. Isso aqui basicamente cada mapeamento desse aqui vai virar uma tabela no banco de dados. O Hibernate vai criar a tabela produto com as colunas nome e preço. E o Hibernate também iria criar, né, se existisse essa classe pessoa, também iria criar a tabela pessoa com as colunas de pessoa. Bom, eu vou salvar aqui, hibernate.config. Hibernate root também vou salvar. Aqui ficou faltando o get. Vou criar aqui. Salvar aqui essa classe também. Só vou colocar um detalhe aqui. O Hibernate exige que a gente tenha um ID na nossa classe. Então, toda classe entidade, né, que vai virar uma tabela no banco de dados, eu tenho que colocar um int ou integer id. Não necessariamente com esse nome, né, que vai dizer seria um id a coluna @id, que eu vou colocar aqui agora. E @generate value. Também tem que dizer para o Hibernate que essa classe aqui é uma classe que vai virar uma tabela. Você tem que anotar com @entity. Vou criar aqui o getter e setter pro id. Então é isso, tem uma classe aqui pronta para virar uma tabela no banco de dados com id, nome e preço. O id anotado com @generateValue e @id, e a classe anotada com @entity. Vou avançar aqui um pouco.
avançando aqui, eu vou voltar um pouco na questão lá do último vídeo, que lá na classe produto controle, não sei se vocês lembram, a gente criou um método salvar, que ele basicamente não tinha nada de banco de dados, né? Então ele só imprimia na tela o que chegava para mim. Vocês vão ver como é que fica bem interessante trabalhar com o VRaptor e o Hibernate ao mesmo tempo, porque como o VRaptor já me dá um objeto preenchido da minha view, eu só tenho que passar esse objeto lá para o meu Hibernate para ele poder fazer, no caso aqui eu salvar, né? Mas ele poderia trabalhar com qualquer coisa, como buscar, excluir e qualquer tipo de operação que o banco de dados faz. Eu vou dar um exemplo aqui com salvar e depois também eu vou fazer um método para fazer busca, né? Para buscar aquilo que eu já salvei no banco. Não preciso mais disso aqui, de imprimir na tela. Então eu vou criar aqui dentro o meu método para salvar no banco de dados. Aqui dentro mesmo, nessa classe. Vamos lá, vou botar aqui público void salvar. Eu vou receber aqui object, porque se eu receber esse produto ia ficar muito específico, né? Se eu quisesse salvar uma outra entidade eu não poderia. Então eu vou receber object, como todas as classes no Java tendem object. Qualquer classe que eu passar aqui para esse método, o Hibernate vai poder salvar. Fui dar uma colada ali. Ninguém de ferro, né? Então, o método salvar, você faz assim, ó. Você cria um objeto session. Você pega a fábrica de sessões do Hibernate através do método getSessionFactor. Você abre a sessão. Tá dizendo aqui que eu ainda não importei o pacote. Vou dar um Ctrl+Shift-O. Vou escolher aqui Hibernate Session. Eu abro a sessão. Depois eu inicio uma transação. Eu salvo o objeto no banco. Eu comito a minha transação. E eu fecho a minha sessão. Bom, vou explicar cada linha aqui, vamos lá. Como eu tinha falado antes, primeira coisa aqui. Primeiro ele inicia a fábrica de sessões do Hibernate. No caso, como ele já tinha iniciado antes, quando eu subi a aplicação, ele não vai fazer isso toda hora, ele vai fazer só uma vez e vai armazenar aqui nessa variável estática. Então a primeira coisa que ele vai pegar, essa variável estática aqui, já está instanciada, já está tudo bonitinho, já leu o meu Hibernate config. No Hibernate config ele já sabe qual o banco, já sabe qual a senha, qual o dialeto, qual o banco que... se é MySQL, se é PostgreSQL, que é o nome do banco, sabe de tudo aqui. Como já tem essas informações salvas, quando eu clico em abrir sessão, Open Session, já me dá um objeto de sessão instanciado bonitinho. Aqui eu uso esse método aqui, iniciar a transação, para ele começar uma transação com o banco. Eu salvo o objeto que eu estou recebendo, aqui, save, e eu comito a minha transação. O que quer dizer isso? Que eu estou dizendo para o banco, ó, já salvei, pode mandar ver aí, pode terminar de executar a ação. E depois eu fecho a minha sessão. Vamos ver se está funcionando. Mas para funcionar eu tenho que primeiro chamar aqui, né, que eu não estou chamando. Eu vou transformar esse método aqui só em estático. E aqui eu vou chamar esse método, ó. Ponto salvar. Passo meu produto que já vem instanciado do VRaptor. E eu vou subir aqui a minha aplicação e ver se vai salvar no banco de dados. Faltou só um pequeno porém, que eu não criei meu banco ainda, que eu só lembrei disso agora. Vou entrar aqui no MySQL. Vou criar aqui meu banco de dados. Se eu der aqui um show table, vocês vão ver que não tem nenhuma tabela ainda, porque realmente ele não criou. Vou subir aqui a aplicação.
e vou chamar um salvar e ver se ele vai salvar certinho. Vamos lá. Vou botar aqui cadeira e o preço 10. Bom, deu problema aqui, vamos ver o que aconteceu. O erro que deu que foi o seguinte, ó, ele não encontrou a classe MySQL do ABC Drive, aquele problema que eu falei lá atrás, que eu configurei aqui para MySQL, só que eu não baixei a dependência, né? Seria o caso o jar. Então, aproveitando que deu esse erro aqui, até bom que se der com vocês, vocês já sabem como corrige. Eu vou aqui, vou pesquisar no Google MySQL Java jar. Eu vou entrar aqui no site do MySQL, tem os conectores. Vem aqui JDBC para Java, fazer o download. Baixar o zip aqui. Vou extrair. Então aqui dentro desse zip tem esse jar. Esse jar eu vou fazer o mesmo que eu fiz com as bibliotecas do Hibernate. Vou colocar lá dentro da pasta webinf lib. Colei aqui. Vou dar um refresh. Vou reiniciar minha aplicação, né, para ele poder ler aqui a nova biblioteca. E vou subir de novo. Vamos ver se vai dar algum erro agora. Agora salvou no banco corretamente. Se eu vier aqui e der um show tables, podem ver que o Hibernate já criou a tabela para mim, sem eu ter que fazer nada. Não escrevi nenhuma linha de SQL. Eu coloco aqui select asterisco from produto. Tá aqui minha cadeira, nome cadeira, preço 10. Beleza, tô salvando no banco. Agora, e se eu quisesse ver todos os registros salvos até agora, como é que eu faria com o Hibernate? Vamos lá, vamos criar um método. Aqui no Hibernate útil, eu vou criar o método buscar. Vou colar aqui, né, para adiantar o serviço. Fazer aqui a importação da java.util.list pelo Ctrl Shift O. Aqui tá dando erro, vamos ver o porquê. Estava escrito errado. Tá. O processo de busca do Hibernate também envolve abrir e fechar a sessão. Aqui então eu obtenho uma sessão, abro uma sessão igual eu abri aqui em cima para salvar. Nessa sessão eu crio um objeto criteria. Esse objeto criteria do Hibernate, ele é uma classe que tem métodos para fazer busca. Você pode passar. Ele faz a mesma coisa que o SQL puro faz. Cria restrição, como se fosse o E, né? Por exemplo, buscar um campo onde um campo igual a outro, ou um campo ou outro, ou então critério in, critério de data maior, data menor, etc. Tudo que o SQL faz, eu também consigo fazer com criteria. Aqui estou dando um exemplo bem simples, né? Vou tentar buscar tudo do banco. Então eu dou um create criteria, eu pego a classe que eu recebo aqui, porque eu posso ter mais de uma classe, mais de uma tabela. Então no caso aqui eu vou usar a que está chegando para mim. Eu dou um create criteria, passo a classe aqui e dou um exemplo.create. Esse exemplo.create eu vou explicar mais à frente, deixa ele quieto aqui por enquanto. E eu
uso aqui o list. Então isso aqui são os objetos necessários para fazer uma busca. Isso aqui é como se eu estivesse dando um select asterisco from produto. Resumidamente, mesma coisa que select asterisco from produto aqui quando eu peço para listar. Vamos ver se está funcionando. Aqui no acessar eu vou tirar esse X aqui que eu tinha botado no vídeo anterior. Eu vou colocar produtos. Passar aqui. Então agora o meu método acessar, ele está indo no banco e buscando uma lista de produtos. Subir aqui meu Tomcat. Vamos ver se está funcionando. Tá. Provavelmente ele buscou, só que como eu não estou exibindo na tela, não apareceu nada. Vamos criar um método lá na tela para poder fazer aparecer. Lá no meu acessar, eu vou criar uma interação para exibir todos os produtos do banco. Aqui embaixo, copiar e colar aqui para adiantar. Pular uma linha aqui. Como eu recebo a linha de produtos aqui, o Hibernate me dá uma lista de produtos, eu vou iterar nessa lista de produtos aqui no for each. Então a lista, os itens vão ser produtos, o nome da variável produto, e aqui eu coloco produto, nome, produto, preço. Pular uma linha aqui bonitinho. Vamos testar ver se está funcionando. Ó, já criou aqui. Se eu quiser criar mais um, mesa 20. Vamos corrigir isso aqui, né? Toda hora tá dando esse erro, porque aqui o salvar, ele não tá redirecionando para lugar nenhum. Vamos fazer o salvar redirecionar para processar. Escrevendo fora aqui tá errado. O que estou dizendo aqui pro VRapt, ó, depois de salvar, tu, em vez de tentar procurar a JCP chamada salvar.jcp, você me redireciona para acessar. Então ele salva e volta para cá processar. Vamos ver se está funcionando. Vou acessar aqui, criar aqui armário. Pronto, salvou e já redirecionou para cá. Criei um método aqui para ele busca tudo. Nem se eu quisesse fazer algo mais específico, eu queria trazer só o nome, trazer só os produtos que atendam a alguma restrição minha. Sei lá, quero trazer só cadeira, por exemplo. Então, aqui dentro do buscar, aqui agora que eu vou explicar a função desse exemplo aqui. Esse objeto exemplo, essa classe, ele pega um objeto instanciado que você passa e ele sabe ler e já fazer a pesquisa de acordo com o teu filtro. A gente chama pesquisa por filtro. Por exemplo, se aqui eu crio um produto e passo aqui produto.set nome igual a cadeira, e eu passo isso aqui para o Hibernate, ele sabe procurar somente os produtos que tem cadeira no nome. Ele geraria uma query como se fosse aqui, ó, select asterisco from produto where nome igual cadeira. É isso que ele vai gerar. Vamos ver funcionando? Eu vou salvar aqui. Vou criar um novo método aqui no meu controle chamado pesquisar. Vou receber aqui uma string chamada de pesquisa e eu vou criar um filtro aqui, produto filtro igual a new produto. Vou setar
no nome a pesquisa que está chegando. E eu vou buscar, né? Eu vou criar uma lista aqui de produtos. Então eu estou pedindo para ele me dar uma lista de produtos, estou passando esse filtro aqui como parâmetro. Vou importar aqui a lista. Agora eu preciso exibir, né, esses produtos na tela para o usuário. Então eu posso usar o próprio acessar. Então eu tenho que usar aqui o result.redirect to, igual eu fiz ali embaixo, diz.acessar. O único problema é que eu não estou em nenhum momento colocando isso aqui no meu result, né? Então isso aqui não vai estar disponível para o usuário. Para fazer isso aqui ficar disponível para o usuário, eu teria que colocar igual eu fiz aqui, result produtos. O problema é que se eu fizer isso daqui, ó, colocar os produtos direto no result, não vai funcionar, porque quando eu chamar o acessar aqui embaixo, ele vai sobrescrever. Eu vou colocar esses produtos aqui e o acessar sobrescreve. Então eu vou mudar um pouco a lógica do acessar para ele poder buscar somente tudo só quando realmente tiver vazio. Vamos lá. Já tenho a lista de produtos na mão. Então acessar agora recebe uma lista de produtos. Muda o método aqui. Então coloca aqui, ó. Ele só vai buscar tudo no banco se os produtos forem nulos. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu busquei aqui no pesquisar os produtos, passei por parâmetro. E ele só busca tudo do banco se tiver vazio. Como nesse caso aqui não vai estar vazio, ele só vai atribuir a variável. Aqui embaixo deu 2 erros porque o salvar está esperando que esse método não receba parâmetro, mas ele recebe. Aqui vai ser nulo, porque eu realmente quero que ele entre nesse if aqui. No salvar eu quero que ele entre no if e me traga tudo. Eu vou criar aqui no meu acessar agora um formulário para pesquisa. Copiar aqui. Não vai ser mais salvar, né? Vai ser... Qual o nome que eu dei aqui? Foi pesquisar. O nome que eu dei da variável foi pesquisa. Então aqui eu já vou passar o name igual a pesquisa. Para o VRaptor já me trazer instanciado. Então placeholder aqui. Não é mais salvar, né? Pesquisar. Vamos ver se está funcionando. Já surgiu um formulário novo aqui. Vou criar mais uma coisa aqui. Vou criar mesa, cadeira. Criar um tênis aqui, R$100. Agora eu quero pesquisar somente mesa. Ele me deu só a mesa, entendeu? Como tá vazio, ele traz tudo, agora só cadeira. Então, o Hibernate é basicamente isso. Não vou me estender muito não, porque tem bastante coisa de Hibernate. Talvez eu faça mais algumas videoaulas. Ou então, se vocês não quiserem esperar, vocês já podem dar uma pesquisada no site do Hibernate, ler a documentação, que é bem interessante. Bom, é isso pessoal, até o próximo vídeo. Abraço.